Olá pessoal, eu me chamo Reinaldo e eu serei o seu professor de física aqui nesse canal. E nessa aula de hoje nós vamos estudar a ondulatória. Vamos recordar o que é uma onda, vamos falar como que as ondas podem ser classificadas. Vamos também recordar dois fenômenos ópticos de ondas, que é a reflexão e a refração. O que acontece com uma onda quando ela sofre reflexão e quando ela sofre refração. Bacana, pessoal? Então vamos lá. Qual a definição de onda? Onda, pessoal, é um movimento causado por uma perturbação que se propaga através de um determinado meio, seja ele água, seja ele na madeira, ou seja, líquido, sólido ou até no ar, que pode ser um meio gasoso. Aí nós temos uma perturbação causada por uma vareta em um poço d'água, onde geram-se essas ondas. Uma onda, pessoal, ela transporta energia, mas ela nunca irá transportar matéria. Como assim? Uma onda ela é capaz de transportar energia, mas a matéria, por exemplo, um barquinho num tanque. Quando você começa a provocar ondas, o que acontece? O barquinho ele fica passando, subindo crista, descendo vale, subindo crista, descendo vale da onda. Ou seja, o barquinho que é matéria, ele não é transportado através dessas ondas. Vamos perceber essa animação. Percebem? O pontinho, ele continua no mesmo lugar, simbolizado por essa varetinha aí, ó, essa reta vertical. A onda, olha lá, ela vai passando. Está sendo transportada apenas energia. Mas o pontinho que é simbolizado pela matéria, ele continua onde? No mesmo lugar. Ou seja, a matéria não é transportada. As ondas, elas podem ser classificadas de algumas formas. Primeiro, quanto à natureza. Uma onda ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Mecânica, por exemplo, a onda sonora. A onda sonora é uma onda mecânica, né? É um exemplo de onda mecânica. A onda eletromagnética, a luz, por exemplo, é um exemplo de onda eletromagnética. Percebam aí, ó, a onda mecânica sonora, né, que foi esse exemplo que nós demos aí, ela é longitudinal. Percebam que o pulso ele se propaga na mesma direção que a velocidade da onda. Porém, a eletromagnética, olha lá, o pulso ele se propaga transversalmente à velocidade de propagação da onda, ou seja, na perpendicular. As ondas, elas também podem ser classificadas quanto à direção de propagação. Primeiro, elas podem ser unidimensionais, ou elas podem ser bidimensionais, ou elas ainda podem ser tridimensionais. Unidimensionais, por exemplo, uma corda. Quando eu prendo uma corda, por exemplo, na parede e solto um pulso, olha lá, ela se propaga em uma única direção e sentido, ou seja, linearmente. Bidimensionais, um tanque d'água, uma lagoa, né? Quando eu jogo uma pedrinha numa lagoa, ou quando cai uma gota da torneira no tanque, né? Aí eu tenho o quê? Um espaço, né? Eu tenho duas dimensões nesse tanque. Ou tridimensionais, por exemplo, ondas de rádio, ondas de telefone celular, né? Ondas de telefonia celular, né? São exemplos de ondas tridimensionais. E as ondas ainda, elas podem ser classificadas quanto à direção de vibração, que é o que nós demos exemplos aí, quanto à luz e quanto ao som. Transversais. Olha lá, o pulso da onda, ela se propaga, né, a velocidade vai se propagando e o pulso, ele é sempre o quê? Perpendicular a essa direção de propagação.
da onda. Já a longitudinal, olha lá, o pulso ele não vai para cima e vai para baixo, percebe? Ele não vai para cima e vai para baixo na vertical, né, perpendicular. Ele está sempre indo o quê? O pulso vai na mesma direção e sentido da propagação da velocidade da onda. Beleza? Então essa é a diferença da onda transversal para a onda longitudinal. Lembrando, né, exemplos aí, um exemplo de onda transversal é a luz e um exemplo de onda longitudinal é o som. Vamos ver isso daí que caiu no vestibular, olha lá. São exemplos de ondas os raios X, os raios gama, as ondas de rádio, as ondas sonoras e as ondas de luz. Cada um desses 5 tipos de onda difere de algum modo dos demais. Qual das alternativas apresenta uma afirmação que diferencia corretamente o tipo de onda referido das demais ondas acima citadas? Então, olha bem, quais foram as ondas citadas acima? Ondas de raio-x, raios gama, ondas de rádio, ondas sonoras e ondas de luz. Foram esses 5 tipos de ondas que foram citados. Letra A. Raios X são as únicas ondas que não são visíveis? Não, né? Tem as ondas infravermelhas, tem as ondas de rádio, né? São ondas não visíveis, ou seja, raios X não são as únicas ondas não visíveis, né? Raios gama são as únicas ondas transversais? Também não. Acabamos de falar aqui que a luz é um exemplo de onda transversal, não é verdade? Letra C. Ondas de rádio são as únicas ondas que transportam energia? De forma nenhuma, né? Nenhuma onda transporta matéria, né? Agora, todas as ondas transportam energia, não é isso? Então, as ondas de rádio, elas não são exclusivas, né? Elas não são as únicas que transportam energia. Todas as ondas, elas transportam energia. Elas não transportam matéria, né? Não confundir isso. Então sobrou apenas a letra D, né? Ondas sonoras são as únicas ondas longitudinais. Sim, né? Desses 5 exemplos aí dados, né? Desses 5 tipos de ondas aí dados, ó, raios X, raios gama, ondas de rádio, ondas sonoras e as ondas de luz, as únicas ondas longitudinais são as ondas sonoras, né? Então a resposta certa, letra D. Ondas periódicas. O que vem a ser ondas periódicas? São ondas, pessoal, que passam por ciclos e esses ciclos se repetem, né? Então, se esses ciclos se repetem, elas passam por um período, elas têm um período de acontecimento desse ciclo dessa onda, né? Então, esse período é o tempo que a onda vai dar uma oscilação completa. A frequência é o número de oscilações completas por segundo. Por isso que frequência é o inverso do período. Pensamos aqui juntos. Se período é o tempo de oscilação completa de uma onda e a frequência é o número de oscilações completas por segundo, né, pelo tempo, eu posso falar que período e frequência são inversamente proporcionais. Então, frequência, número de oscilações completas por segundo, né? Segundo é tempo. Disso eu tenho que frequência é igual a 1 sobre t, ou seja, é o que nós falamos. Frequência é o inverso do período. A unidade de período, que é tempo, é o segundo. E a unidade de frequência, como nós colocamos aí na definição de frequência, é o segundo a menos 1. No sistema internacional, segundo a menos 1 é denominado de Hertz, que é esse Hz. Então, quando eu falo sobre frequência, eu estou falando na unidade de Hertz. Beleza? Então, período, unidade segundo, e frequência, a unidade Hertz. Quais são os elementos de uma onda? Percebam bem aí, pessoal. Se eu pegar aí uma onda e traçar essa onda nesse plano, olha lá, no eixo vertical e no eixo horizontal, percebam o seguinte, ela começa ali na origem, percebem? Quando ela dá uma volta completa, ela começa a se repetir, percebem bem? Então a distância entre uma crista e a crista consecutiva é chamado de comprimento de onda, ou
A distância entre um vale e um vale consecutivo a esse é também chamado de comprimento de onda, simbolizado pela letra grega lambda. Crista é o ponto máximo da onda e o vale é o ponto de mínimo da onda. A amplitude, pessoal, é sempre na vertical. A amplitude é sempre do eixo de equilíbrio até uma crista. Lembrem-se que a amplitude ela tem sempre como referência o eixo de equilíbrio. E o comprimento de onda é a distância percorrida durante uma oscilação completa. Então, se você perceber aí, ó, quando ela dá uma oscilação completa, ela volta a repetir tudo de novo, né? E ela começa a repetir. O estudo matemático das ondas. Velocidade de propagação de uma onda periódica. Ela depende das condições do meio onde a onda se propaga. Beleza? Então, olha lá, ó. A velocidade não é distância dividido por tempo? Se velocidade é distância dividido por tempo, percebam bem, distância é o comprimento de onda, o tempo é o período. Se frequência é o inverso do período, eu posso concluir que o cálculo da velocidade da onda será o produto entre o comprimento dessa onda por sua frequência. Tranquilo? Então, velocidade de uma onda vai ser sempre o produto entre o comprimento de onda por sua frequência. Vamos ver essa questão aí de vestibular. Uma onda harmônica propaga-se em uma corda longa de densidade constante com velocidade igual a 400 metros por segundo. A figura a seguir mostra em um dado instante o perfil da corda ao longo da direção x. Calcule a frequência dessa onda. Pessoal, vamos observar o seguinte. Ele me deu o quê? Ele me deu a velocidade dessa onda, que é de 400 metros por segundo. Está me pedindo para calcular o quê? A frequência dessa onda. Então você pensa, se a fórmula é velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência, está faltando comprimento de onda aí, não é isso? O comprimento de onda está dado aonde? Na figura. Olha lá. De 0 a 0,25 eu tenho meia onda. De 0,25 até meio eu completo a onda, percebem? Porque de meio para frente ela começa a se repetir. Essa onda aí fecha um ciclo, ou seja, uma oscilação completa, no meio, né, de 0 até meio. Então eu já sei que o comprimento de onda é igual a meio. Então vamos lá. Como velocidade é igual a lambda vezes f, ou seja, comprimento de onda vezes a frequência, substituindo os valores, velocidade é 400 e o comprimento de onda que a gente acabou de ver aí ó, no desenho é de meio. Se meio está multiplicando f, passa para cá dividindo. Então, 400 dividido por meio, 800 Hz. Então, a frequência que a gente estava procurando é exatamente 800 Hz. Vamos relembrar dois fenômenos na ondulatória. É a reflexão de ondas e a refração de ondas. O que nós temos que saber conceitualmente? A reflexão, pessoal, ela vai acontecer quando a onda atingir uma determinada superfície e voltar a se propagar no mesmo meio. Esse exemplo aí dessa corda presa na parede, olha lá, quando eu dou um pulso, ela bate no nó que está preso na parede e retorna para o mesmo meio. Ela não muda de meio, ela continua no mesmo meio. Na reflexão, o que vai acontecer? A onda refletida ela vai manter a velocidade, a frequência e o seu comprimento de onda. Por quê? Porque a onda ela não muda de meio na reflexão. Diferente do que vai acontecer na onde? Na refração. A refração de ondas ocorrerá quando? Quando a onda mudar de meio de propagação. Por exemplo, ar e água. Nesse caso, percebam pelo desenho aí, ó, o comprimento de onda ele vai mudar. Olha lá, quando ele está no meio menos refringente, que é o meiozinho ar, né, o meio branco, o comprimento de onda tem um determinado comprimento. Quando ele muda de meio, o que acontece com o comprimento de onda? Ele diminui. Por que ele diminui? Porque a velocidade da onda vai ser alterada. Então, quando a onda muda de meio, a velocidade dessa onda ela vai mudar. Beleza?
prestem atenção no seguinte: se essa onda se aproximar dessa reta vertical, que é chamada de reta normal, a velocidade diminui. Agora, se esse raio afastar da reta normal, a velocidade vai aumentar. Beleza? Como a frequência depende da fonte que está gerando essa onda, a frequência ela não muda. Para a frequência não mudar, o comprimento da onda e a velocidade da onda eles vão mudar e serão diretamente proporcionais. Então vamos pensar o seguinte: o que está acontecendo nesse caso? A velocidade, ao mudar de meio, ela diminui a velocidade e também diminui o seu comprimento de onda. Por quê? Porque a onda está se aproximando da onde? Dessa reta vertical, que é a reta normal. Se acontecesse o contrário, se essa onda ela afastasse da reta normal, a sua velocidade e o seu comprimento de onda iriam aumentar. Gente, isso é tudo que a gente tem que saber para entender um pouquinho mais sobre ondas e alguns fenômenos importantes que envolvem as ondas. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.